Salve, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com o Senhor Jesus? Por favor, por gentileza, abra aí o Evangelho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso de número 17. Amém? Queridos, você já me conhece meu jeito de pregar, é um jeito mais educativo, é um jeito mais de levar a palavra didática, né? Não sou aquele pregador exortativo que tá, né? Deus usa cada um de maneira como Ele quer. Ele age da maneira que Ele quiser, Ele fala do mesmo jeito, quando Ele quer fazer, Ele faz. Amém, igreja? Então, Paulo escrevendo a Roma, a igreja que estava em Roma, Romanos capítulo 12, o verso de número 17, eu posso ler? Diz assim o texto: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem, amém, igreja? Queridos, é evidente, é visto, é presenciado que a vida do cristão, quando ele se converte a Cristo Jesus, ele é chamado a uma vida de arrependimento, de renúncia, a negar as suas atitudes, as suas ações antigas, né, a sua conduta, a sua má conduta, os seus costumes antigos. Isso é evidente. Mas como evidenciar o Evangelho de Cristo, sendo que vamos supor eu, que tenho 15 anos, no Evangelho, desde o dia 13 de dezembro de 2005 até hoje, graças a Deus pela livre misericórdia do Senhor que atua em minha vida. Se eu não demonstrar em ações, em atitude e não somente falando, não é? Como verão que eu sou de Cristo, que eu sou servo do Senhor, se eu não demonstrar isso nas minhas ações, nas minhas atitudes, na minha conduta? Olha, mentiroso, mentia, mas continua mentindo, hein? Fofoqueiro, mas continua falando mal, hein? Não é? Prostituto, mas continua a se prostituir, não é? Ah, era um bebum, um alcoólatra, mas continua bebendo. Que cristianismo há nisso? O que as pessoas vão dizer? Mas como, igreja, trocar as coisas velhas por coisas boas diante de Deus? É isso que eu quero falar nessa noite. Ele disse: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal fazendo o bem. Diz: se o teu inimigo tiver fome, e se tiver sede, isso foi que Jesus ele apregou. Ele disse: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, bendizei o que vos maldize, e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. É fácil? Falou mal de mim, me vendeu para todo mundo, e eu tenho que bendizer, orar por essa pessoa? Hã? É fácil, igreja? Não é fácil. Por isso que não é fácil ser cristão. Não é colocar uma vestezinha, que eu sou santo, eita glória, estou flutuando, não é? Porque me apresento bem, porque eu falei hoje pela manhã, hoje foi falado na lição da Escola Bíblica Dominical, um coração novo no Senhor, um coração novo, não é aquela velhinha roupa. Oh meu Deus, como é santo, hein? Eu tenho uma igreja. Você quer dizer o quê? Que eu não sou cristão? Eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu faço parte do ministério, eu faço parte do corpo de Cristo. É isso que diz que eu sou cristão diante de Deus? Que mostra às pessoas lá fora que diz que eu sou cristão diante de Deus? Se as minhas condutas elas forem as mesmas da antiguidade, de outrora que eu praticava, se as minhas ações forem as mesmas de antes, se as minhas palavras forem as mesmas de antes, não funciona. Sinto muito, mas não funciona. Então eu quero trazer algumas funções, algumas ocupações, a qual nós podemos fazer, prestar, para Deus principalmente, e para o próximo, que nos conduza a viver uma vida de santidade com o Senhor, e que nos faça realmente trocar aquilo que é ruim, pelo que é bom. Jesus disse: olha, todo escriba instruído, ou seja, versado no reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família, que todo dia tira do seu bom tesouro coisas novas e coisas
velhas. Lá em Mateus 13, verso 52. Um homem instruído no Senhor, olha, isso aqui não serve mais, hein? Não, isso aqui não desagrada demais. Não, isso aqui é quando eu não era crente, isso aqui, tá? E vai, ó, moldando o caráter. Vai fazendo aquela famosa limpeza espiritual. Tirando o velho e botando o novo. Paulo disse, assim é. E se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, e tudo se fez. É isso. As coisas velhas já foram, ó. Ficou lá atrás, no passado. Agora é um novo e uma nova mulher. Ainda diz, porque vós já se despiste do velho homem, da natureza pecaminosa do passado, e vos revestisse de Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos colocar em evidência, praticar, pratica misericórdia, no lugar de condenar, de julgar, de sentenciar. Põe misericórdia nesse lugar aí, em vez de condenar as pessoas, julgar. Meu Deus. Porque um olhar, hein? Diz que vale mais que 1000 palavras. Aí a pessoa olha, por favor, levanta aí por gentileza. É ou não é assim? Em vez de condenar, erga a mão, acha de misericórdia com a pessoa. Você sabia que a misericórdia é a única coisa de Deus que ela excede o juízo? Em vez de condenar, está perdido, rapaz, eu vou dar a mão. Jesus te ama, viu? Olha, Ele tem uma grande obra na sua vida. Em vez de julgar, está perdido, não tem mais jeito para essa vida. Vamos parar com essas condutas, com essas ações. Vamos erguer a mão, vamos dar a mão à pessoa. Vamos levantar, ajudar a pessoa a se levantar, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 12, e o verso de número 7. Eu quero ler alguns textos com você. Mateus, capítulo 12, o verso 7. Esse é o meu jeito de pregar. Deus me chamou desse jeito. E eu gosto de meditar e levar a pessoa a meditar nas Sagradas Escrituras. Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o verso 7. Posso ler, igreja? Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia, como foi dito pelo profeta, eu quero e não sacrifício, você não ficaria perdendo tempo condenando os inocentes. É perdido. Ixi, não tem mais jeito não. Porque a coisa ruim é você estar vivendo em situações diversas, difíceis, e pessoas, em vez de ajudar, dar uma palavra de alento, de renovo, condenar. Desiste disso, mano. Deixa de ser sonhador, sonhadora. Fazer como eu já ouvi no passado. Esse aí, a única coisa que vai dirigir é um carrinho de mão. Hein? A única coisa que você vai dirigir é carrinho de mão. Sabe, feio? Quem disse isso não sabia que no meu sangue está na veia. Pegar um carro e dirigir, ó. Meu pai era operador de máquina. Entendeu? E essas palavras negativas colocam a pessoa para baixo. Então, em vez de julgar a pessoa, dê a mão, erga, procure erguer. Dê uma palavra de ânimo à pessoa. É isso que no mínimo nós precisamos colocar em evidência, praticar. Não, Jesus, julgar não é de Deus não. Essa parte eu deixo com Jesus. E se tratando de cristão, pior. Porque as redes sociais detona mesmo, bombardeiam. O que não vai faltar se alguém cair, é milhões de pessoas lá, ó, dizendo, eu sabia que era isso mesmo. Era falso, não é? Mas Jesus disse, não, se vocês soubessem o que a misericórdia quero, vocês não andavam condenando os inocentes. Nós temos o conhecimento que para toda e qualquer causa tem jeito em Cristo Jesus. O que nós precisamos é botar em prática. O que eu disse a você, Tiago 2,13, diz que a misericórdia, ela excede o juízo. Quer condenar, não condene, procure salvar, procure resgatar, procure levantar a pessoa, dê ânimo à pessoa. Isso é que é bonito. Parar de condenar, tira o que é ruim, vença o mal com bem. Vença o mal com bem. Não, irmão, não leva mal não. Mas você não está em dia
direito de juiz não. E a Bíblia diz que o juiz está à porta, ó. O juiz é que está à porta. Quem é você para condenar o teu irmão? Para condenar o teu irmão? Quem é você? Primeiro Jesus diz o quê? Tire a trave que está no teu olho, Edson. Depois você pode ver o argueiro que está no olho do teu irmão. Olha que bonito, né? Você acha que você é bonzinho, é? Acha que é santo, é? Peraí, rapaz, deixa eu lhe dizer, tira a trave primeiro. Você não está vendo direito, não. Depois você vai conseguir ajudar a tirar o argueiro do olho do irmão. Amém? Segundo ponto que nós podemos evidenciar: cruel mais forte. Sem ele, também nós não teremos resultado diante de Deus. Pratique o perdão. O perdão. Jesus disse: se vós não vos perdoarem as ofensas dos homens, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Olha. E outra: se vieres ao altar, trazer a oferta ao Senhor, e vindo de caminho ao altar, lembrar que tem algo contra alguém, vai, reconcilia-te com o teu adversário. Deixa sua oferta no altar, tá? Não deposita não. Vai lá, reconcilia com o teu adversário, depois vem e deposita a tua oferta. Será que é grave a falta de perdão, igreja? A falta de perdão é tão cruel que é provado pela medicina, que quando a pessoa não perdoa, ela começa a gerar hematomas pelo corpo, e aquilo futuramente se torna um câncer na vida da pessoa. Então, troque. Comece trocando. O espírito de vingança interior, Paulo disse: ei, não vos vinguei a vós mesmo. Por quê? Porque vocês dão lugar à ira. Em outro versículo ele diz: não vos mordei a vós mesmos. Ele fala isso. E é isso que nós precisamos reconhecer, que a vingança pertence a Deus. A nós pertence o quê? O perdão. Perdoar. Você libera o perdão, você pensa que está livrando a pessoa? Está livrando é você mesmo. Eita Jesus, agora eu tirei um fardo das minhas costas. Estou livre disso. Graças a Deus consegui liberar o perdão para fulano, para fulana. Isso está registrado aí em Lucas, capítulo de número 17, verso 3 a 5. Por favor, se você pode, abra o Evangelho de Lucas. Vai estar também na tela. O capítulo é 17, verso 3 a 5. Eu vou procurar me adiantar por causa do horário, mas vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 3 em diante, diz assim, ó: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier até contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. E disseram os discípulos: Senhor, aumenta-nos. É fácil, igreja, perdoar? Como eu falei anteriormente, falou mal de você e te vendeu para o mundo, mas agora se arrependeu e vem a você. O que é que você faz? Ah, pastor, eu não suporto, não consigo olhar na cara dele ou dela, né? Se eu encontrar o irmão, nós vamos ter uma conta a acertar. Aí é dura, vai ser difícil, porque eu vou dizer umas boas verdades na cara dele, né? Não é essa a reação? É, igreja, somos cristãos, mas temos um coraçãozinho lá dentro que maquina muitas vezes. Temos uma mente aqui dentro que trabalha também, juntamente. Se eu encontrar ele, se eu encontro, aí ele vai ver quantos paus se faz uma canoa. Aí Jesus disse: olha, se ele pecar contra você 7 vezes no dia, ó, uma vez já é difícil, 7 vezes. Ele disse: perdoa. Aí os discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. E assim é Jesus, é difícil, né? Cruel, né? Então, querido, só dessa forma nós podemos ir evidenciando aquilo que é bem, aquilo que é bom, aquilo que é agradável à vista de Deus e dos homens. Tirando as coisinhas ruins, ó, e colocando coisas boas. Senhor, eu preciso. Não, ei, eu preciso. Porque é fácil dizer: não, quem precisa é o presbítero Marco. Essa palavra é para ele, mas ele hoje não veio, rapaz. Não é? Quando quem está na plateia sou eu. Será por quê, né? Por que será? Continuando aí. Vamos pôr em prática também, sabe o quê? Justiça. Nós temos o hábito e o costume de dizer que somos justificados por Jesus
Mas será que nós colocamos em evidência a justiça de Jesus nas nossas vidas? Na vida dos irmãos? Por exemplo, pegar fiado e devolver, né? Comprar e pagar, né? É justo, não, é justo. Devo devolver porque não é meu, peguei emprestado, né? Pode ser dinheiro, pode ser um instrumento, um objeto, não é meu. E outro, e tem mais, viu? Se não aprendeu, aprenda. Tudo aquilo que não é meu não me serve, não. Pode servir de momento, eu usei, mas aquilo tem um dono, e eu preciso devolver o dono. Não é meu. Tem pessoas que têm atitudes cruéis. Toma emprestado e depois finge que esquece, né? E o pior, às vezes fica até inimigo, não fala mais com a pessoa. Pastor, você está falando de cristão? Ué, está morto, é? Não tem vida não, é? Não pensa não, é? Estou falando de pessoas cristãs mesmo. Devolva, não é seu, tem dono. Devolva para ele, devolva para ela. É bonito, reconheça. Olha, eu não consegui honrar a sua dívida tal dia, mas eu vou honrar, viu? Olha, eu sei que eu te prometi dia X, mas infelizmente eu falhei com você, meu irmão, eu não tenho. Ou até com o ímpio, né? Eu não tive, mas eu vou te pagar. Eu reconheço que eu estou em falta com o senhor, com a senhora. Isso é que é louvável diante de Deus. Isso é que é louvável diante das pessoas. Ó, gostei, hein? É crente mesmo, né? É crente, não é como fulano, né? Como o Beltrano, que comprou aqui o mês passado e ainda não me pagou. Não é? Então, praticar justiça. Quer saber um texto legal? Mateus 5,20, Jesus disse assim, olha que texto. Portanto, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Não é igualar não, tá? Não é se tornar igual não. Eu já sou igual a um escriba e fariseu. Não, é exceder, ó. Está acima. Ele fala, de maneira nenhuma. Imagina a turminha, falava bonito, conhecia as escrituras, né? Os grandes homens de Deus do passado, mas na prática, nada. Na prática, eles corrompiam até aqueles que queriam entregar a vida a Jesus, reconhecer o reino dos céus. Eles faziam era tirar do caminho. Não, não é assim não. É assim, né? Porque para tudo existe texto e pretexto. Mas quando é as letras de Jesus falando, o neguinho fica temeroso. Ó, Deus, né? Ô Edson, e aí? Sua justiça já está, por menos, se igualando, né? A dos escribas e fariseus? Ou será que você ainda está lá embaixo? Porque você precisa exceder. Porque se não exceder, de maneira nenhuma, os céus não existem para você. Ele disse, não entrarei no reino dos céus. Tem que praticar justiça, botar ela em prática. Tem muito texto para isso, um deles você conhece muito bem. Portanto, buscar primeiro o reino e a sua, e as demais coisas serão. Talvez vive a vida amarrada, destruída, porque ainda não sabe o que é isso na vida. Não pratica a justiça do Senhor. Não toma aquilo que é devido e devolve para a pessoa. Continua pagando mal por mal, pensando que engana todo mundo, quando de fato o único enganado é a tal pessoa mesmo. Porque você sabe, né? Quando a pessoa é um veaco da vida, todo mundo fica sabendo, principalmente na vizinhança. Vixe, aquele irmão de lá da sua igreja, aquela pessoa de lá, mora lá perto de você, aí a pessoa toma até por espanto. Por quê? Mas aquela pessoa ali me comprou isso, tal dia, até hoje não me pagou. Igreja, precisamos pagar o mal com o bem. Fazer aquilo que é devido diante do Senhor. E agir com coerência com as Sagradas Escrituras. Porque não adianta tentar fingir, não. Não adianta, não. As pessoas percebem. Percebe? Vá conviver. Vá ver a conduta. A procedência. Conhece alguém que a conhece de verdade, para você ver? Se ela não vai falar, quem rapaz, fulano? Não. Não é não. De jeito nenhum. Crente na igreja que ela é crente? Nem pensar, vou não. Nós precisamos vencer o mal com o bem. Eu sei que é difícil, porque nós queremos presentear amigos, né? Parentes. Quando de fato Jesus disse, olha, é teu inimigo, viu?
Se ele tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, dê a ele de beber. Se ele tiver necessidade, supra ele. Não é o teu amigo não, não é o teu parente não, é o teu inimigo. E o teu inimigo pode ser qualquer um. Em determinado momento ele pode ser qualquer pessoa. Pode ou não pode? Pode. Quem menos você espera? Fulano, rapaz, falou mal de mim, foi? Foi não, rapaz. Não acredito nisso não. Eu ergui tanta mão, dei tanta mão a ele. Pois é, foi ele mesmo. Se nós não tiver essas aptidões na nossa vida, para se ver a obra de Jesus, para viver o Evangelho de Cristo, sinto muito, mas o reino dos céus fica excluído da nossa vida. Fica excluso. Fica difícil entrar lá. Eu quero continuar com você aí. Pratique a verdade, igreja. Tire fora uma coisa chamada mentira. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Não. Estou dizendo que pode ocorrer. Estou dizendo que pode acontecer. Ser no momento de pressão, ser tentado a ceder e falar uma mentira e não a verdade. Por medo de ser exposto, não é? Por medo de perder posição, não é? Fala a verdade, pratica a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é o pai da mentira, igreja? Quem é? É o diabo. Eu pergunto, o crente que mente, ele é filho de quem? É lá João 8,44, Jesus disse, olha, vocês são filhos do diabo, porque ele mente desde o princípio. Então, queridos, nós precisamos banir, erradicar a mentira do meio do evangelho. Mentira é coisa de pessoas ímpias, pessoas que não praticam a verdade, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que nunca se converteram. No mínimo, erguer a mão assim, eu quero. Só. Ah, desceu as águas do batismo. Desceu. Mas mudança de caráter e conduta nunca teve. Precisamos botar a verdade em prática. E para botar a verdade em prática, nós precisamos praticá-la diariamente. Conhecer. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua, luz para o meu. Porque é ela que dá a direção, ela que dá a condução, ela que nos mostra a verdade de Deus. Lá no Salmo 119, verso de número 105. Lá mesmo, Salmo 119, o verso de número, se não me falha a memória, 119 ele diz, eu guardei, aliás, 111 ele diz, a tua palavra eu escondi aonde? No meu coração, para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. Para eu não andar em pecado contra o Senhor. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós precisamos falar a verdade, botar a verdade em prática. As pessoas olhar e dizer, rapaz, é verdade mesmo. Foi quem que falou? Foi fulano. Então é verdade mesmo. Porque fulano não é de mentira não. É um homem de palavra, é uma mulher de caráter, é uma mulher de palavra. Troca as coisas ruins pelas coisas boas na sua vida. Põe em prática aquilo que Jesus tanto ensinou aos seus discípulos. E eu estou falando isso diretamente para mim mesmo. Por quê? Porque o homem que não pratica a palavra, ele é semelhante ao quê? A um homem que foi, olhou no espelho, contemplou a sua face e logo se foi e não lembra do que ele viu. Jesus disse que ele é semelhante a um homem nécio, um louco, que edificou a sua casa na areia. Quando veio a chuva, os ventos, correram as águas, deu quem perto naquela casa, o que aconteceu com ela? Ela caiu, não suportou, não aguentou o tempo de angústia, de perseguição, de dificuldade. Não aguentou os falatórios, os mimimis, as lorotas, os contos de fada, que muitas vezes a gente ouve por aí. Não aguentou, falou, ixi, eu pensei que era assim, né? Mas não é não, agora que eu estou vendo a realidade, já sei que para mim não dá não. Põe a verdade na tua língua, no teu coração. Jesus disse, se ensina ou não, e o que disso passa é procedência do inimigo, é procedência do diabo. Eu quero continuar com você. Tem praticado a fé na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu meio onde você convive? Tem? Tem tirado a dúvida? Olha aí, tira a dúvida. Não, Jesus, isso... Não, diabo, assim não, peraí. Jesus é comigo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Vai dar certo sim, não é? Tem colocado a fé em prática? Jesus, ele se maravilhou de um homem que era tido por digno na sociedade. Foi lá pedir algo a Jesus. Ele disse, Senhor, o meu criado está enfermo. E os homens foram lá a pedir o favor, porque o homem disse, olha, eu não sou digno
está diante de Jesus, mas vai lá, fala com ele. E os homens chegaram e disseram: olha, ele pede isso, isso e isso, que o criado dele está enfermo. Mas ele é digno, ele é um homem digno, ele é um centurião romano. Ele até edificou a sinagoga, uma igreja para nós. E aí Jesus chega diante do homem, e o homem vai dar o seu perfil para Jesus. Ele disse: olha, eu sou homem de autoridade, eu tenho servo que estão sujeitos às minhas ordens. Eu digo a esse que ele vai, diga aquilo que ele faz, mas eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Jesus, eu não sou digno não. Diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Olha, uma palavra, igreja. Uma palavra! E às vezes a gente bota tanta dúvida em meio a coisas tão certeiras de Deus para a nossa vida. Vai dar certo, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço e tudo mais de bom. E a gente deixa a dúvida falar mais alto no momento de dificuldade. E Jesus vira para os seus e ele diz: olha, nem toda Israel viu tamanha fé. Nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé como a desse homem, um centurião romano. Um romano, um ímpio, não era nem cristão. E às vezes nós deixamos a dúvida, o inimigo lançar a diversidade no nosso caminho, colocar falta de visão na nossa frente, para que nós duvide dos propósitos de Deus, para que nós desistamos dos sonhos de Deus para a nossa vida, para que nós deixemos de exercer o posicionamento, receber as dádivas que Deus tem para as nossas vidas. Nós deixamos tudo isso falar mais alto. Por isso, pega a dúvida, ó. Quem falou? Foi Deus. Vai cumprir, não é? Ei, fala mais não, está perdendo seu tempo. Eu creio naquele que me chamou. Paulo disse: creio, por isso eu falei. Eu tenho certeza que Deus me chamou. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E ainda disse mais: sei que tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quantas afrontas ele ouviu? Quantas palavras negativas Jó ouviu? Poderia desistir, poderia não? É mesmo, perdi meus filhos, perdi minhas riquezas, perdi tudo, e só me resta a enfermidade. O que eu tenho mais é morrer. Acho que Deus me entregou mesmo ao caos. Ele disse não. Ele disse não. Aqui não, Satanás. Na minha vida tem um dono. Ele cuida de mim, ele é o meu redentor, o meu resgatador. Ele vai me arrancar dessa situação difícil e cruel. Ele vai exaltar de novo. Se um dia eu tive porque ele me deu, ele tem condição de me dar de novo. É isso que nós precisamos trocar. Joga a dúvida fora. Tira as palavras negativas, as coisas impossíveis que nos levam para baixo. Ficar emprestando os ouvidos a pessoas que só falam coisas ruins, não é? Até mesmo dentro da igreja, assiste as porcarias na rede social, aí vem para a igreja e fica proclamando aquelas misérias. Você viu? Olha, foi assim, ó. Meu irmão, eu vim para adorar a Deus, vim buscar a Deus, eu vim buscar um renovo da parte do Senhor, eu vim buscar nem que seja uma palavra de repreensão para a minha vida nessa noite, mas eu vim buscar a Deus. Eu não quero saber dessas coisas não, essas coisas só contaminam o homem. Jesus disse que sai de lá de dentro é o que? É o que contamina. Palavra negativa, o inimigo usando, soprando e as pessoas dando crédito. Amém, igreja? Então, vamos pôr a fé em prática. Eu vou terminar com você. Chegamos às 20 horas aí, 3 minutos. Lucas 18, verso 8. Ele diz: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que Jesus tem olhado para a minha vida, para a sua vida, e tem encontrado fé aqui dentro, do meu coração? Continua insistindo, persistindo, lutando, acreditando nas promessas de Deus? Será? É isso que Jesus pergunta lá. A juíza, ela bateu até com o ímpio, disse: eu vou ouvir, vou responder, vou julgar a causa. Aí ele disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia em dia? Digo que depressa vos fará justiça. Ei, talvez você esteja aqui nessa noite, nesse culto aqui, nessa reunião, e pensando aí: Jesus, é verdade, tem uma causa na justiça que já bola há anos. Meu Deus, quanto tempo, quanto sofrimento passei lá, quantas humilhações suportei, saí sem receber nada, ainda fui zombado, escarnecido pelo dono da tal empresa. Quem sabe o seu tempo não chegou hoje? Será que a sua fé continua firme?
Hein, Jesus? Lembra de mim, Jesus! Julga a minha causa. Queridos, é um direito. Você trabalhou, você ralou, você empregou tempo, saúde. Você muitas vezes saiu de casa madrugando, chegou tarde da noite em casa, mas nunca recebeu aquilo que é devidamente seu. Coloque sua fé em prática. Faça questão de demonstrar. Coloque diante do Senhor as suas questões. Ele mesmo diz: apresenta-te a tua firme razão e eu vos justificarei. O problema nosso é que muitas vezes nós não fazemos menção do nome do Senhor. Nós não lembramos que Deus, Ele nos dá essa autonomia de se apresentar diante dele e dizer: Senhor, lembra de mim, Senhor. O Senhor sabe o que eu fiz. Eu fiz de tudo para andar direito. Eu fiz de tudo para servir conforme foi pedido. Eu fiz de tudo, eu tenho andado nos teus caminhos. Eu tenho lutado e relutado. Eu tenho até lutado contra a maré da vida. Mas eu continuo acreditando no Senhor, nos teus propósitos. Eu continuo acreditando nas tuas maravilhas. Eu continuo acreditando nas suas ricas promessas para a minha vida. É fé no coração, igreja. Tudo o que o inimigo quer é que nós baixe a guarda, desistamos daquilo que Deus tem para conosco. Então, querido, troca as coisas velhas, lá se fora, ó. Vai tirando, ó. Faça menção de tudo aquilo que você já evidenciou até hoje. Faz aí, né, um alistamento aí. E pensa aí, o que é que falta diante do Senhor? O que é que eu preciso tirar aí, Edson? Para me aproximar mais de Deus. Para na hora que o meu inimigo, né, o meu adversário bater na minha porta. Tem fome? Dá-lhe de comer. Tem sede? Dá-lhe de beber. Né? Dá-lhe de beber. Se dá, porque tem, né? Que Deus, Ele em Cristo Jesus, Ele nos abençoe. Ele nos fortaleça, Ele nos ajude. E como disse os discípulos de Cristo, ajuda na nossa fé. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.